iniciando a nossa escola bíblica dominical, última lição desse trimestre, devido a número da irmã Regina para fazer essa oração. Vamos estudar a última lição do trimestre, lição número 14. Que abordou o tema de ações, tivemos diversos assuntos, e um desses é daqueles que realmente nos chamam a atenção, que é justamente sobre a volta de Cristo, as lições associadas à vinda do Senhor. Lá, título da lição: Missões e a volta do Senhor Jesus. Texto áureo: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as leis, e então virá o fim. Mateus 24, 14. A verdade prática nos diz assim: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 3 ao verso 14. Vamos fazer leitura responsiva. Verso 3 diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo aconteça, mas ainda não era o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Posso pegar? Pode irmãos para o Senhor. Grande Deus e Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, para engrandecer e exaltar o teu santo nome, mais um dia o Senhor nos acrescenta. Então, Deus, para que assim nós possamos continuar exercendo a nossa vocação, o nosso chamado, te pedimos que o Senhor possa continuar, Deus, nos trazendo, nos enviando as ricas instruções e orientações basilares, Deus, para as nossas vidas, enquanto nós precisarmos, Deus, viver aqui nessa terra. Pois os dias, pelo Senhor, disse que são abreviados, o tempo está perto do fim, mas nós ainda aqui estamos, Senhor, precisamos dos teus ricos conselhos. Continua, Senhor Deus, conosco, nos ajudando, porque sem ti, Deus, não nada podemos fazer. E sem a direção, Deus, nós não chegaremos à eternidade para morar contigo. Nos mais uma vez com paixão e misericórdia, nos deu, Deus, um bom dia e uma boa aula na tua presença. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Finalizando esse trimestre, trouxe para nós essa reflexão, esse estudo sobre a evangelização, sobre a importância de levar a palavra do Senhor, anunciar a Cristo para as nações, anunciar a Cristo
para os familiares, para a comunidade, para o perto e também até aqueles que estão de longe, já que é uma ordenança do Senhor pregar o Evangelho até os confins da terra. Só que quando a gente para poder pensar sobre o anúncio do Evangelho, sobre a pregação da palavra do Senhor, é impossível não chegarmos a esse entendimento de que tudo isso nós fazemos porque existe um propósito do Senhor, que é salvar de fato a humanidade, mas não apenas nos salvar, mas também nos levar para o lugar que Ele foi preparado. Esse é o propósito do Senhor, nós vemos isso desde o princípio, que é o propósito de Deus, de transformar a vida do homem, separar o seu povo, separar a sua igreja e dar a esses a vida eterna juntamente com Ele, porque era assim que o Senhor tinha então planejado, de acordo com a sua vontade perfeita lá no Éden, que o homem tivesse comunhão diária com o Senhor, dentro da sua inocência, vendo o Senhor assim como Ele é, tendo ali um momento de comunhão, tendo ali aquela alegria de desfrutar de toda aquela beleza criada pelo Senhor. Só que nós vemos que o pecado veio corrompendo tudo isso, mas isso não foi o fim, porque dentro do planejamento de Deus, dentro da presciência do Senhor, Ele sabia que tudo isso aconteceria. E agora, Ele enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar a vida, o Senhor, Ele nos disse que Ele veio, Ele cumpriu o seu propósito de ser o Cordeiro de Deus, de fazer a expiação, de fazer o sacrifício em nosso lugar, para que assim agora nós vamos ter a oportunidade, já que foi falado, principalmente no estudo que nós tivemos sobre o livro do Apocalipse. Nessa lição, Mateus 24, ele é um breve fragmento, ele é um resumo sobre aquilo que o Senhor ele revelou a João na ilha de Patmos, os eventos do fim. Esse capítulo 24, embora na lição começou aqui pelo verso 3, mas os primeiros versos ali, o Senhor ele vai dizendo aos seus discípulos eventos que ainda haveriam de acontecer. Então, nós vamos ver no percurso dessa lição, que o capítulo 24, ele fala para nós de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que ainda vão acontecer. Para os discípulos, tudo aquilo que Jesus estava dizendo no capítulo 24 ainda haveria de acontecer. Para os irmãos perceberem que a palavra do Senhor já se passaram 2000 anos e ainda não chegou o fim. O Senhor, ele veio trazendo sinais porque a grande preocupação dos judeus sempre foi justamente com como que aconteceria o fim dessas coisas. Porque Jesus ele veio fazendo uma grande mudança, Jesus veio fazendo uma grande revolução entre os judeus, substituindo ali o sacerdócio levítico pelo sacerdócio de Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque, confrontando a religiosidade judaica, onde eles colocavam muitas vezes o seu querer, a forma que eles pensavam, acima das Escrituras, quando eles, por exemplo, falavam ele não pode ser o Cristo, porque Deus ele não tem filho, e ele se manifesta como filho de Deus. Ele não pode ser Deus, porque ninguém pode ver a Deus. Então eles começavam a pegar de acordo com a forma que eles entendiam, e não abriam o entendimento para que tudo aquilo que Jesus estava fazendo era sinais que já havia sido dito pelos profetas, a ponto de depois nós olharmos que entre eles, aqueles que de fato aguardavam a chegada do Senhor, eles começavam a questionar: não, peraí, esse não pode fazer esses sinais se não for aquele que é enviado por Deus. Nós vamos ver Nicodemos chegando diante do Senhor e tendo aquele encontro, tendo aquela conversa, mas por outro lado, os principais, Anás e Caifás, eles olhavam e diziam: não, esse ele precisa ser parado. Nós precisamos transformar ele em um símbolo, porque vai chegar uma hora que o império vai se virar contra nós. E vai chegar uma hora
que nem eles mesmos teriam liberdade para exercer ali aquilo que eles faziam, já que o império não interviria em assuntos religiosos. Mas de todos os pontos, Jesus ele veio trazendo e veio mostrando, principalmente quando nós começamos aqui na primeira lição, sobre a grande comissão. Ele separa os seus discípulos e imediatamente a multidão vai sendo impactada pela palavra do Senhor, pela pregação de muitas pessoas olharem assim, mas como assim? Que palavra é essa? Foi dito através de Moisés que nós, por exemplo, devemos odiar os nossos inimigos. Foi dito por Moisés que nós não devemos ter qualquer espécie de consideração por ele. Olha os samaritanos, né? É exemplo claro disso. Aí vem Jesus dizendo, não, vocês não têm galardão nenhum, vocês não têm mérito nenhum se vocês amarem apenas aqueles que te amam, mas vocês vão amar os seus inimigos e vocês vão interceder por aqueles que te perseguem. Jesus vem quebrando alguns paradigmas, Jesus veio quebrando algumas coisas que eles mesmos haviam instituído para si, como por exemplo a mulher que foi apanhada no ato de adultério, que chegaram ali desde o mais moço até o mais velho para apedrejar, e Jesus coloca diante deles uma situação que não foi nenhuma ordem, e também Jesus não deu ali uma isentão, né, dizendo, estou lavando as minhas mãos. Jesus só falou o seguinte, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eles fizeram autoanálise de entender o seguinte, nós também poderíamos estar na mesma situação dessa mulher, porque a maioria dos pecados cometidos por eles eram punidos com morte. Um filho desobediente, ele era apedrejado. Qualquer pessoa que cometesse ali crimes religiosos, já que a constituição deles era pautada em cima justamente das leis, então o Pentateuco, né, não era apenas um livro religioso, vamos dizer assim, a Bíblia não era apenas um livro religioso, mas também era a sua constituição, era a sua lei, era regida justamente por aquilo ali. E Jesus ele veio trazendo sinais para eles e dizendo a eles, tá vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubado. Para aqueles homens, para os religiosos, era uma grande afronta Jesus dizer isso. Por quê? Para eles, eram um dos lugares mais sagrados que eles tinham. Não é à toa que em Jerusalém, a única coisa que restou no segundo templo foi o muro, que hoje eles falam que é o Muro das Lamentações, é conhecido mundialmente como Muro das Lamentações. Mas Jesus já havia dito que aquilo ali não ficaria de pé. Então Jesus ele veio trazendo para eles sinais, a grande comissão, os discípulos, tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que vocês ouviram, é isso que vocês vão ensinar. Jesus nos entregou na mão deles ali uma apostila, um manual, um tutorial de como que eles vão fazer. Jesus primeiro fez, Jesus primeiro foi praticando os atos, Jesus foi ensinando sobre o que é ser servo, Jesus foi ensinando a forma certa de analisar as situações, porque eles chegavam diante de uma pessoa e já queriam dar um veredito, assim, quem foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Quem foi que pecou? Foi ele? Foi os seus antepassados? E Jesus veio mostrando para eles que não importa quem foi que pecou, o que importa é que toda problemática, toda dificuldade é uma oportunidade do nome do Senhor ser engrandecido, porque o Senhor estava chamando eles para fazer o diferente. Jesus estava chamando eles justamente para levar cura para aqueles que estavam aprisionados espiritualmente, como os endemoniados, todas aquelas pessoas possessas. E Jesus também chamou eles e mostrou na prática que eles tinham a autoridade do Senhor na vida deles pelo nome de Jesus para repreender as enfermidades. Então não cabia a eles agora dar uma de autoridade moral, como os fariseus faziam, de chegar e dizer, você não pode carregar a cama no dia de sábado. O que pode você ficar doente em cima da cama, mas ser curado e carregar a cama, isso não pode, isso é contra a lei. Olha o nível de decadência moral e espiritual que esses camaradas viviam. De preferir que o camarada ficasse 40 anos em cima de uma cama, não tem problema nenhum, mas ser curado e carregar ela, não, isso é inadmissível. Mostrando que tudo aquilo que Jesus ele veio fazer foi justamente quebrar esses princípios que eles tinham, que não tinham nada a ver com o Senhor, porque Jesus ele disse, tudo isso não vai acabar.
essa religiosidade que eles têm, isso vai acabar, porque o fim ele vai chegar. Mas antes que o fim aconteça, antes que aquela abreviação que teve na mensagem de João, porque João ele veio fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Voz do que clama do deserto, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, anunciando o evangelho do reino, mostrando ao rei, ele já chegou. Vai se iniciar o tempo do fim, que já tinha sido dito lá nas semanas, né, as 70 semanas de Daniel. Então esse fim, se convertam, se arrependam. Vocês, fariseus, raça de víboras, se arrependam, porque o tempo do fim está próximo. Chega aquele intervalo, né, que nós conhecemos como agora a plenitude dos gentios, aquela pausa da semana 69 até a semana de número 70, tem esse intervalo para que nós, gentios, pudéssemos alcançar a salvação. Mas mesmo tendo esse intervalo, Jesus ele disse que daria agora os seus sinais, teria os eventos que antecederiam ali a sua vinda, mas mesmo tendo os eventos que vão anteceder a sua vinda, a vinda do Senhor não está condicionada a nenhuma delas. A vinda do Senhor, ela é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele pregava para os cristãos de Corinto e da igreja de Tessalônica, muitos deles ficavam assim, mas e agora? Como que isso vai acontecer? Os meus familiares que morreram, e agora o que vai ser da vida deles? Porque se o Senhor virá para os que estão vivos e os que estão mortos, como é que vai acontecer? O apóstolo Paulo vem dizendo que nenhum dos que estão vivos seriam levados antes dos que estavam mortos. Não precederemos os que dormem, mas esses ressuscitaram primeiro, e juntos, né, chegaremos até o céu no momento que soar a última trombeta. No momento que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, todos os salvos em Cristo, desde aquela primeira pessoa que morreu, desde Abel até o último crente. Imagine as pessoas dentro de um velório, com uma pessoa ali no caixão, na hora que eles olham, cadê só ficou as flores, né, a roupa que eles colocam. Mas que as pessoas estão ali preparando o cadáver ali para sepultar, para fazer o velório, aquela coisa toda, quando olha, cadê? Sumiu. Então desde o primeiro morto, desde Abel até o último servo do Senhor, todos esses verão a Cristo. Por isso que quando nós falamos sobre missões, né, sobre a evangelização, existem pessoas que têm uma ideia de que a gente precisa pregar, porque quanto mais rápido pregar, mais rápido Jesus ele vai vir. E a palavra do Senhor nos mostra justamente ao contrário disso, que independente se pregar ou não, o Senhor ele vai vir. Independente do tempo que demorar, o Senhor ele vai vir do mesmo jeito, porque nada está condicionado à vinda do Senhor. Como eu já disse, ali é eminente. O apóstolo Paulo ele esperava já para o tempo dele, porque ele dizia, nós que ficarmos vivos, que ele já esperava que o arrebatamento fosse para aquele tempo. Então, a urgência de pregar a palavra do Senhor não é porque nós temos que pregar, porque quanto mais rápido a gente pregar, mais rápido Jesus ele vai vir, ou o contrário. Não, vamos esperar, porque quanto mais tempo demorar, mais tempo vai demorar para Jesus vir. Porque existe uma ideia de que assim, não, Jesus ele só vai vir depois que a última pessoa na face da terra foi evangelizada. E isso nós vemos que não é a verdade. Porque o Senhor ele disse que o Evangelho chegaria aos confins da terra para todas as nações. E hoje é muito difícil de pensar que não tem nenhum lugar nesse mundo que o Evangelho não chegou. É diferente do Evangelho chegar a todas as pessoas. Já que nós vimos em lições passadas que a criação evidencia de que existe um Deus. Tudo evidencia. Antigamente, né, os filósofos, os astrólogos, todas aquelas pessoas que estudavam teorias, eles tentavam levar as coisas para um lado de uma eventual ali coincidência, né? O Big Bang, não sei o quê, mas até as
principais mentes pensantes sobre essa questão, que são grandes ateus, eles começaram a se tornar agnósticos. São pessoas que, por exemplo, eles já passam a acreditar de que pode sim existir um Deus, já que existe mais de 300.000 deuses, não consegue determinar qual desses de fato é o verdadeiro, mas peraí, nada disso pode ter vindo do acaso. De fato, precisa que uma divindade, alguém muito superior, tenha criado isso. Existem aqueles que levam para o lado, não, isso aí, os OVNIs, são extraterrestres lá, com tecnologia avançada e tal, que elas tentam ainda tirar um pouco sobre essa existência de um Deus, mas até os principais ateus, eles já começam a levar por esse ponto, já que isso tem como ser colocado ali num laboratório, de olhar, de examinar, mas fica essa incógnita, de não conseguem afirmar de que isso veio surgir do nada, mas também não conseguem cravar de que não, foi esse que fez. Mas nós temos esse privilégio de termos a palavra do Senhor e de ver que tudo aquilo que foi dito pelo Senhor, porque as Escrituras testificam sobre Ele e é voltada para Ele, as Escrituras apontam para Cristo desde o Antigo Testamento. Toda a Escritura aponta para a vinda do Senhor. É como ele diz, as coisas antigas, elas são a sombra de um bem vindouro. E o bem vindouro foi justamente Cristo, ele vindo para cumprir o propósito do Senhor, que é o sacrifício pela humanidade, mas agora também deixar avisado de que, isso que vocês estão vendo aqui não vai se resumir a isso. Tudo isso vai chegar ao fim. Mas antes que venha o fim, ele prepara a grande comissão. Vocês vão começar aqui entre os seus irmãos, na Judéia, pregando para os seus familiares, pregando para as pessoas próximas, mas isso não vai se restringir aqui. Vocês vão levar na Judéia, Samaria, até os confins da terra. A palavra do Senhor vai chegar, mesmo se todas as pessoas que vivem aqui, e por mais que ainda exista alguém que ainda não ouviu falar o nome de Jesus, isso não vai impedir do Senhor vir. Isso não vai colocar uma barreira dizendo assim, não, já que essa pessoa, aqui existe esse determinado lugar que ainda não ouviu, então Jesus ele não vai voltar. E isso nós podemos perceber que não é uma verdade, já que o Senhor ele já disse, principalmente aqui em Mateus 24, como nós podemos analisar aqui, que Jesus ele chega diante dos seus discípulos, na verdade eles questionam o Senhor e fazem uma série de perguntas para o Senhor, quando eles dizem, por exemplo, verso 3, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Então eles fazem perguntas para o Senhor que são, hoje, nós podemos, de uma forma clara, podemos ver porque já aconteceram, e existem outras que ainda vão acontecer. Quando Jesus ele disse, está vendo esse templo? Ele vai ser derribado. Não vai ficar, nenhuma pedra vai ficar sobre a outra. Isso vai acontecer. E de fato aconteceu no ano 70 da era cristã, cujo imperador era o imperador Tito, numa guerra entre ali os judeus que eram os mais radicais, que não aceitavam de forma alguma serem subjugados ali pelos romanos, ter o império controlando eles. Vai ter aquela guerra no ano 70, e agora o templo de fato ele é derrubado. Tem toda aquela destruição de Jerusalém, que já foi reconstruída centenas de vezes, e de fato isso cumpriu aquilo que Jesus havia dito, que o templo seria derrubado. E Jesus ele continua dizendo, tem sinais, que esses sinais vocês precisarão ficar atentos. Não apenas a igreja primitiva, a igreja que começa ali no Pentecostes, mas toda a igreja enquanto estiver aqui na face da terra, que é o quê? Os falsos que virão e enganarão a muitos. Vocês precisarão ficar atentos a isso, porque vou vir em nome dele, dizendo no verso 5, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje, quando nós olhamos principalmente as redes sociais,
Não precisam nem a pessoa dizer que é o Cristo, que já estão enganando uma multidão de gente. No passado, vieram outras pessoas da mesma forma, e isso vai continuar acontecendo. Quantas pessoas hoje têm se levantado, querendo, e nós temos batido muito sobre isso, querendo relativizar as Escrituras, dizendo, não, isso aqui não quer dizer isso. Isso aqui não é exatamente dessa forma. Isso aqui era um pensamento antigo. Não era exatamente desse jeito. E começam a relativizar. Não, isso aqui serve para nós. Isso aqui, principalmente do Novo Testamento, quando eles vêm ensinamentos combatendo o que hoje é um grande conflito, principalmente no nosso país, combatendo ideologias como do aborto, da mudança de sexo, enfim, pedofilia, como já tem sido tratado em muitos lugares agora, querendo levar para outra perspectiva de não tratar eles como criminosos, mas como pessoas doentes, né? Não, eles têm que ser tratados, tem que dar remédio para ele. E todos esses sinais que o Senhor havia dito, isso vem se cumprindo porque é importante que aconteça. São eventos que a igreja do Senhor, a igreja do Senhor fica atento por saber que eu preciso estar pronto, porque isso não está acontecendo só porque Jesus falou. Porque levantam aqueles que dizem, mas o Senhor disse que haveria guerra, rumores de guerra, doença, fome, mas isso existe desde sempre. Existem aqueles que tentam diminuir esses sinais, dizendo, mas não precisou Jesus dizer, porque antes de Jesus vir, essas coisas já aconteciam. Mas é o que Jesus disse, isso ainda não é o fim. Mas, verso 8, isso são apenas princípio das dores. Principalmente as irmãs que já estiveram gestantes, né? Que no momento que vai se aproximando ali o dia, né, do parto, começam as contrações, aí vai lá de primeira viagem ali, já corre para o hospital, chega lá, não, isso aí é contração de treinamento, ainda não é o fim, é o princípio das dores, pode ir para casa, vai ficar uma semana ainda desse jeito. Aí aquelas que já são mais experientes, no momento que vê ali a dor, vai se segurando ali, mas no momento que a coisa fica mais intensa, aí sim, ele pode correr para o hospital que já está, se bobear, já está até nascendo a criança. Então, quando Jesus ele fala no verso 8 que esses sinais são o princípio das dores, ele está dizendo isso que acontecia das guerras, rumores de guerra, fome, peste, isso são o princípio de dores porque a proporção que está hoje vai ser muito pior. O que está acontecendo hoje, como se ele dissesse assim, o que está acontecendo hoje são contrações de treinamento. A coisa vai ficar ainda muito pior. Aí vai ter aquelas guerras nos períodos da igreja primitiva, vai vir outras guerras em muitas regiões, mas aquelas que tomam proporção muito maior, como a Primeira Guerra Mundial ou até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Imagine quantos cristãos não pensaram que ali não, agora de fato é o fim. Mais de 6 milhões de judeus mortos, mais outros milhares espalhados pelo mundo em campos de concentração. Quantas pessoas não pensaram que aquilo ali era o fim? De olhar assim e perguntar, tem como ainda ficar pior? Quando a gente para ver documentários, para poder ver relatos de pessoas que a maioria hoje em dia nem existe mais, mas existe aqueles que ainda eram crianças, né, ou são netos de pessoas que estiveram em campos de concentração e de que falam a barbaridade de como era aquilo ali. Existem alguns documentários que levam em lugares, que mostram lá na Polônia, enfim, muitos lugares, os lugares que eram câmara de gás, enfim, campos de extermínio, a gente olhar e pensar, tem como ainda ficar pior? A crueldade, o nível de maldade do ser humano, e quantas outras pessoas não pensaram, não, de fato agora Jesus ele vai voltar. Porque lá atrás ele disse que aquilo ali era princípio de dores, então isso aqui já praticamente a criança se tivesse que morrer no ventre. E isso ainda não era o fim. Mostrando para nós que são sinais que evidenciam a vinda do Senhor e que a urgência
de pregar a palavra do Senhor, como o comentarista eles coloca aqui na lição, é justamente de que o Senhor ele vai vir. Só que a urgência de anunciar o Evangelho é justamente pelas almas que estão se perdendo, pelo fato dessas estarem em caminhos errantes, pelo fato dessas pessoas ainda não terem reconhecido o Senhor como Salvador, pelo fato dessas pessoas ainda não terem conhecido a Cristo. Por isso a urgência de pregar a palavra. Só que também existe a urgência daqueles que já são salvos permanecerem em santificação. Porque hoje, quando a gente para poder olhar principalmente sobre a doutrina da vida eterna, não é um consenso entre as igrejas sobre essa doutrina. Porque no capítulo 24, como nós já falamos, Jesus ele fala de coisas que ainda haveriam de acontecer. Para nós, algumas coisas já aconteceram. O templo já foi derrubado. Outras coisas já estão acontecendo. Guerra, doenças. Quando fala aqui de terremotos, eu estava vendo ontem, né, um documentário, enfim, um debate sobre esses assuntos, que no passado as pessoas falavam, não, no Brasil é praticamente impossível ter terremoto, por conta ali das placas tectônicas, né, a posição que o Brasil está ali geograficamente, não tem condições de ter terremoto, né? As placas não se encontram na região que o Brasil está, isso no passado. Aí quando olha alguns eventos mais recentes, diversos lugares em São Paulo, Minas, enfim, no Rio Grande do Sul, no sul do país, de grandes tremores de terra, de escala, né, que eles colocam dentro das escalas como terremotos mesmo, né, uma explosão, um desabamento no lugar que vai sentir aqui, é realmente terremoto. De algumas outras pessoas agora dizem, não, isso ainda não é terremoto, isso é a terra que está ali, né, se assentando ali, se movendo. Eles tentam, de certa forma, querer desacreditar aquilo que já está escrito aqui, ó. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor ele já disse, ó, vai ter tremor de terra. E lugares que não aconteceriam, né, supostamente aqui no Brasil, porque aqui a gente ainda é privilegiado por isso. A gente vê diversas pessoas, né, se matando para atravessar a fronteira do México para ir para os Estados Unidos. Quando chegar lá é terremoto, é tsunami, é furacão, tornado, tudo aquilo que acontece lá. E de certa forma aqui a gente tem esse certo privilégio de não ter esses desastres naturais da mesma proporção que acontece em outros lugares, mas nós não estamos isentos disso, porque nós já vemos isso acontecendo. Doenças que em muitos lugares, como aqui, havia sido erradicado, e isso vai voltando numa proporção muito maior. Enfermidades que antes parecia que estava controlado e que continuam matando uma proporção muito grande. Quem é que poderia imaginar e dizer que o Covid não aconteceria? Não tem como, hoje, com a medicina moderna, atualizada, como que isso não vai acontecer? Quem que poderia dizer isso? É interessante que até os países, né, de primeiro mundo, com todo o seu aparato, não conseguiu preservar e deixar com que as pessoas não morressem. Até os lugares mais preparados, por incrível que pareça, era a China, um respirador, com toda aquela... Engraçado que a coisa veio de lá e eles estavam mais preparados para isso, né? Mas enfim, até os lugares que construíram hospitais em uma semana, em dias, conseguiram erguer estrutura, nada disso conseguiu impedir que milhares de pessoas morreram. E não tem como falar que isso não é sinais que evidenciam a vinda do Senhor. Não tem como falar que isso não é um sinal que é para a igreja ficar atento ao iminente. Da mesma forma que ninguém conseguiu prever que isso vai acontecer no ano tal dia, tal horário. Ninguém conseguiu prever dessa forma, mas o Senhor já havia dito, isso vai acontecer. Quem estuda geopolítica, né, os principais professores disso, ou a gente até mesmo de curioso que fica olhando sobre isso, consegue perceber que nós estamos bem próximos de ter a Terceira Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial começou similar à Terceira.
de guerras, né, entre guerras regionais, guerras ali entre vizinhos, e no momento que os Estados Unidos ele entra na briga, aí a guerra tomou uma proporção muito maior, muito similar ao que está acontecendo agora. A Rússia, né, antes de atacar a Ucrânia, teve toda aquela parceria ali com a China, porque mesmo ele tendo o gás que eles usam vindo da Europa sendo cortado, não impediu deles agirem da forma que agiu. Mas antes de entrar nessa guerra, ele precisou de alguém, de um aliado forte, porque se tivesse qualquer ataque de outros países, ele precisava de alguém forte do lado dele. Então, antes da Rússia entrar na guerra contra a Ucrânia, ele se filia ali a China, a Coreia do Norte, que é uma proporção muito menor, mas é um país voltado extremamente para isso, para a guerra. O outro lado também é contrário, de Israel, embora há muitos anos vive essa guerra, mas nós vemos muitas nações já se voltando contra Israel e apoiando Hamas, como por exemplo nós vemos um discurso do ex-presidiário falando que não, Israel está errado em se defender. Aí eu estava vendo na sexta-feira um noticiário de que ele estaria se encontrando com o Nicolás Maduro. Aí a gente olha assim, peraí, o cara ele chama, né, eu não vou entrar nesse âmbito de política, de dizer disso ou daquilo, porque a lição já está falando sobre isso, mas ele diz assim, os israelenses eles são genocidas porque estão defendendo o seu povo de ataques inimigos, mas não tem problema nenhum se aliar àquele que mata o seu próprio povo, escraviza o seu próprio povo, que é o Nicolás Maduro. Não tem problema nenhum, esse é o companheiro deles, é acompanheirado, esse não tem problema, é aliado, é parceiro, é amigo de povo, não tem problema nenhum. Mas aqueles que defendem o seu próprio povo, esses são taxados de genocida. Tem que, igual já foi falado recentemente por eles, não, tem que parar eles, tem que dar um jeito. Então, assim, são pontos que nós podemos observar de guerras regionais. A Ucrânia e a Rússia, Israel, não é uma guerra de Israel com os palestinos, é uma guerra de Israel contra grupos terroristas e que tem apoio de outros países muito maiores, e de que em determinado momento isso vai acontecer, da China também começar a querer tomar o território que eles consideram que é dele, que acho que é Taiwan, né? Eles consideram que é o território deles. Então isso vai acontecer em determinado momento, e que para começar agora a Terceira Guerra Mundial só falta um entrar no meio, que é os Estados Unidos, que na hora que eles vierem, pronto, está instalada a Terceira Guerra Mundial. E não tem como falar que isso não é sinal do fim. Se a gente olhar apenas com uma perspectiva natural das coisas, nós vemos que cada uma é pior do que a outra. Cada uma guerra que vai vindo vai sendo pior do que aquela que antecedeu. E não tem como falar que isso não são princípios de dores. Não tem como falar, não, Jesus ele disse por dizer, porque guerra já existia. Cada guerra que vem, uma vem se tornando pior do que a outra. Lá atrás, não sei se os irmãos chegaram a assistir aquele filme do Oppenheimer, que fala sobre a construção da bomba atômica, e que, se os irmãos pararem para olhar as bombas que foi desenvolvida a partir daquela bomba atômica, as que existem hoje é proporção quase que infinitamente maior do que aquela. Que eles jogaram uma em Hiroshima, depois jogaram outra em Nagasaki, bombas que mataram muitas pessoas, mas as que existem hoje são proporção muito maior do que aquelas. Então, quando se fala de um conflito, aquele que está por vir sempre é maior do que aquele que já aconteceu. Como Jesus já disse aqui no verso 8, que isso são princípios das dores, mas ainda não é o fim. Porque antes que o fim aconteça, precisa acontecer o arrebatamento da igreja. E é nisso que nós nos apegamos. E é nisso que está a nossa convicção. É nisso que está a nossa esperança. Nós anunciamos a Cristo, nós pregamos o Evangelho, não porque nós temos medo de ir para o inferno, nós não anunciamos Cristo porque Jesus está nos resgatando, nós anunciamos a Cristo porque Ele nos salvou, mesmo nós não tendo feito nada por merecer. Nós anunciamos a Cristo
porque as pessoas precisam conhecer o Senhor. Nós vivemos o Evangelho, porque quanto mais nós servimos a Cristo, quanto mais nós servimos ao Senhor, mais aumenta em nós essa convicção de que nós estamos próximos de encontrar com o Senhor, quer seja ainda de forma individual, como acontece com muitas pessoas, ou até mesmo no momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Por isso a urgência de anunciar a Cristo é justamente isso, porque vai acontecer, independente de qualquer coisa, vai acontecer. Quando eu disse que não existe um consenso entre essas doutrinas, porque existe aqueles, principalmente das igrejas, da doutrina da igreja reformada, quando começa lá em Lutero, de lá para cá, com Santo Agostinho, no século IV, falando principalmente sobre a doutrina, né, do milênio, dizendo que o milênio não será literal, que o milênio é do coração das pessoas, e outros vêm querendo dizer que, por exemplo, a grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação. Aí nós vemos um contraste de nós, que somos, né, pré-tribulacionistas, porque aguardamos a vinda do Senhor e não passaremos pela grande tribulação. A nossa esperança está no arrebatamento da igreja e ver o Senhor. E existe aqueles outros que aguardam o surgimento do anticristo, porque são aqueles que pensam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Só que independente de uma coisa ou outra, uma certeza nós temos, é que o Senhor ele vai vir. Quando os cristãos estavam ali, vendo o Senhor sendo elevado, e os anjos testificaram sobre isso, ó, ele vai voltar, vocês estão vendo ele indo, mas ele vai voltar. E a nossa convicção é essa, de que nós não passaremos por esses sinais que o Senhor ele disse, principalmente após a grande tribulação. Aqueles eventos que vão acontecer no momento de toda aquela perseguição. Por isso que nós temos essa convicção de que Jesus ele só vai vir depois que a última pessoa foi evangelizada. É claro que não, porque após isso vai voltar aquela pregação de João Batista, do Evangelho do Reino. Nós anunciamos o Evangelho da graça, o Evangelho que Jesus ele veio justamente estendendo a salvação para os gentios. Esse Evangelho de que Jesus ele veio trazendo salvação para todos aqueles que em vida reconhecem o Senhor como Salvador, que em vida reconhecem o Senhor como o único e suficiente para chegarmos até o céu, que mudam a vida, que tem um novo nascimento. Aquilo que Jesus ele disse a Nicodemos, que não é pela sua religiosidade, mas é pelo novo nascimento. Não é pela forma que você pensa, é pelo nascer da água e o nascer do Espírito. É dessa forma que você vai ver a Cristo, dessa forma que vai acessar aquilo que está sendo reservado para os que esperam e que confiam no Senhor. Mas para os outros que querem viver de qualquer maneira, que aí sim virá o Evangelho do Reino, aquilo que foi dito por João Batista. Aquilo que lá atrás ele começou a dizer: agora vocês precisam se arrepender, porque essa vai ser a última chance. De fato, hoje nós vivemos a misericórdia de Deus, que a pessoa cai, se arrepende, mas depois disso não vai ter segunda chance. Ou a pessoa se converte ao Senhor e dá um jeito de se esconder e aguardar tudo isso acabar, ou vai ali, né, para o fio da espada, ou não vai ter uma segunda chance, porque depois que se não tem um segundo arrependimento, não tem como receber a marca da besta e ter um arrependimento depois disso. Nós estivemos aqui pelo nosso pastor, o estudo do Apocalipse, que fala justamente sobre isso, que ou a pessoa tem uma mudança de mente, porque o arrependimento causa isso, né? Jesus ele vai vir, as pessoas vão olhar e de fato muita gente vai, não, isso verdadeiramente aconteceu, o Senhor ele veio, arrebatou a igreja, mas ainda há uma segunda chance, porque tem as lives, tem todo ali os estudos que foi dado, ainda há uma segunda chance. Agora a pessoa pode sim se arrepender, ainda
passar por esse segundo ato, que é aguardar a segunda vinda do Senhor, a segunda fase da vinda do Senhor em glória, como nós vimos, acho que em Apocalipse 19, né, que fala sobre isso, que ele vem para a igreja glorificar. Ou a pessoa de fato não vai alcançar a Cristo de forma nenhuma, porque a partir do momento em que não reconhece o Senhor, nem no Evangelho do Reino, então não tem mais outra oportunidade. Mas quando nós, concluindo esse trimestre, falamos sobre a importância de falar de Cristo, de anunciar o Senhor, de levar a palavra do Senhor às nações, é evidenciar que não apenas o Evangelho da salvação, mas reforçar para os salvos o Evangelho da vida eterna. Porque no Evangelho da salvação se evidencia os pontos de que do que o homem está sendo salvo, do que nós estamos sendo salvos. Nós estamos sendo salvos de uma natureza caída, porque através da regeneração que o Senhor causa na nossa vida, nos limpando, nos transformando, justificando o homem, santificando o homem, restaurando a cada um de nós para encontrarmos com o Senhor e fortalecendo o ensinamento e a doutrina da vida eterna, de que nós precisamos continuar santificados, porque é dessa forma que nós veremos a Cristo. Embora muitos judeus ainda não olhem e não observam dessa forma, embora muitos cristãos que estudam a mesma Bíblia que a nossa ainda não veem dessa forma, porque eles esperam passar pela grande tribulação, mas a nossa convicção é de que nós precisamos estar preparados para, independente de qualquer coisa que vier a nós, nós estamos prontos para encontrar com o Senhor. Porque por mais que nós, se não for arrebatado hoje, mas que se vier a morrer hoje, ainda assim poderá ver a Cristo, ainda assim poderá se encontrar com o Senhor. Nesse trimestre nós falamos sobre perseguição à igreja, a doutrina da salvação, a perseguição que existe em muitos lugares, como por exemplo na janela 10:40, que tem essa restrição de anunciar a Cristo, mas que, independente de qualquer coisa, a nossa convicção é essa, de que por mais que em muitos lugares o Evangelho não chegou, nós conhecemos o Evangelho. E que por mais que em muitos lugares existem pessoas que brincam com o Evangelho, que brincam de ser servos, hoje é só a gente entrar no Instagram, que é um absurdo da forma que as coisas existem, aquela profetada do Pix, né? Aquelas pessoas que comercializam a palavra do Senhor, pessoas, a turma da lacração, que vem querendo, né, fazer ali, se promover através disso, mas que, dependente de qualquer coisa, o Senhor ele vai vir, mesmo as pessoas crendo ou não, as pessoas estando santificadas ou não. O entendimento que nós temos é que não cabe a nós determinar quem vai ser salvo. Não cabe a nós dizer, esse tem cara de salvo e esse não tem cara de salvo. Não cabe a nós fazer isso. Porque nós podemos entender que uma das grandes surpresas que muitos terão quando chegarem lá é de pensar que aqueles que estariam lá não estarão e aqueles que não estariam vão lá estar. Isso vai ser uma surpresa na vida de muitas pessoas. E até mesmo aqueles que pensaram que estariam, não vão estar. Porque não é por obras, não é porque eu pareço crente, não é porque eu canto bonitinho, eu prego bonitinho, não é porque eu tenho cara de crente, eu tenho aparência de crente. Mas é porque quando Jesus ele vem trazendo esses sinais, Mateus 24, Mateus 25, é justamente para, vocês precisam estar prontos. Esses sinais vão acontecer. Se vocês quiserem participar da salvação que o Senhor ele veio trazer, a gente precisa estar guardado, a gente precisa estar santificado, e precisa estar principalmente vigilante e atentos a esses sinais. Não é viver simplesmente com a cara
colocada em coisas que não geram edificação. Porque tem gente que a vida dele é só Netflix, é só assistir novela, é só coisas que não trazem nenhum tipo de discernimento e despertamento para os eventos que estão acontecendo. Pessoas que olham e pensam que tudo que está acontecendo, isso aí é coincidência, e não tem o mínimo de noção de que estão caminhando justamente naquilo que Jesus falou, em passos largos em direção à perdição, a porta larga, né? Que são muitos que entram por ela. A gente para conversar com algumas pessoas, com alguns familiares, com alguns pseudos cristãos, que eles olham para as coisas que estão acontecendo e dizem, isso aí, não tem jeito não, isso aí é assim mesmo. Pessoas que muitas vezes preferem se posicionar a favor disso, e tem uma frase que não sei quem foi que disse isso, mas que é uma grande verdade, que o que nos causa estranheza não é o ataque dos inimigos, mas é o silêncio daqueles que conhecem a verdade e que não falam nada. É o silêncio dos inocentes. Porque o mal ele se posiciona contra a igreja, o mal se posiciona contra todo aquele que é servo do Senhor de uma forma muito veemente. Mas se nós que somos servos do Senhor não nos posicionamos como protestantes mesmo, não colocamos a palavra do Senhor como evidência diante de todos os males que nós estamos vendo, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor ele nos disse, que de fato é ser protestante e sermos aqueles que evidenciam, esses são os sinais do fim. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque quando nós olhamos hoje, em muitos lugares é só teologia coach, você vai prosperar, a chave disso da sua vida vai virar, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, é a teologia da prosperidade, você vai ser rico, e as pessoas esquecem de falar justamente sobre isso, sobre a vida do Senhor, sobre arrebatamento, sobre o inferno. Se fala muito sobre ganhar, sobre prosperar, e fala um pouco sobre o inferno. Falam muito sobre ganhar, sobre você vai ter isso, você vai ter aquilo outro, e falam um pouco sobre justamente o arrependimento, sobre o pecado, sobre a vinda do Senhor. E pela graça de Deus, nós temos esses estudos, tivemos um Apocalipse, que o pastor vai voltar a fazer, e constantemente nós estamos citando, mostrando que a vinda do Senhor é iminente. A vida do Senhor ela é tão iminente quanto a nossa morte, porque nós não sabemos o dia que vamos morrer, mas uma certeza nós temos de que isso vai acontecer. E uma certeza muito maior que nós temos é que o Senhor ele vai vir e muitos de nós ainda não provaremos a morte. Então a vinda do Senhor ela é tão iminente quanto a nossa morte. Mas, independente de qualquer coisa, os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor e para os eventos que estão acontecendo, que foi o que o Senhor diz, que ainda não é o fim, mas são princípios das dores. São sinais que apontam que a vinda do Senhor ela está muito próxima. Alguns irmãos gostariam de acrescentar alguma lição, alguma pergunta, algo que os irmãos gostariam de acrescentar, de algo que seja útil, que seja edificante para a nossa aula, professores. Então vamos para a nossa conclusão. A conclusão nos diz assim: preliminarmente devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos livros quanto à prática missionária. O nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração e recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar. Vamos lá, vamos fazer o fechamento da nossa lição.
Título da lição: Missões e a volta do Senhor Jesus. Texto áureo: E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Eu não peguei assim o início. Não peguei o início das explicações, porque eu tive que sair. E quando eu voltei, eu sinalizei aqui no primeiro tópico ainda, mas depois eu vi que o pastor Gisel acabou realmente entrando nisso aí também e deu uma esclarecida. Porque aqui, por exemplo, no primeiro tópico, o comentarista ele papou mosca quando ele dá a definição do Evangelho do Reino. E diz assim: esse Evangelho do Reino será pregado. O texto de Mateus 24,14 afirma que o Filho virá somente depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo. Aí ele vem dizendo, basicamente, esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão. Não é. Certo? A mensagem do reino existe, aí depois o professor já explicou isso aí, existem dois evangelhos, o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho da graça ele finaliza com o arrebatamento da igreja. Nós pregamos, foi essa facilidade que o professor já falou, de que hoje nos dias a gente tropeça e cai, aí a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Enquanto estivermos na terra, a igreja na terra, e pregando seu evangelho da graça, será assim, o Espírito Santo estará com a gente, etc e tal. Quando a igreja for arrebatada, então sobe a igreja, o evangelho da graça e o Espírito Santo. Aí a partir disso aí, começa outra história aqui na terra. As duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, esses dois vão pregar o evangelho do reino. E a pregação do Evangelho do Reino não é acerca dessa salvação que nós recebemos hoje pela graça de Deus, não. A coisa do reino, olha, você quer participar do reino de Cristo e tal, Jesus veio, se perdeu a oportunidade, etc e tal, mas ainda tem uma chance para você, é se converter e você vai participar então do reino milenar. Esse é o Evangelho do Reino. E assiste a razão do professor quando ele disse que lá atrás, quando João Batista começou a pregar o Evangelho, João Batista começou a pregar o Evangelho do Reino em si. Por quê? Naqueles dias de João Batista, só faltava uma semana para iniciar o reino milenar. E essa semana que se faltava, ela foi interrompida porque o povo judeu rejeitou a Jesus. Quando rejeita a Jesus, o calendário de Deus para ali, abre-se o tempo da plenitude dos gentios, e nós entramos por essa graça, estamos nela até hoje. Quando a igreja for arrebatada, fecha a plenitude do tempo dos gentios, e aí então começa novamente aquilo que tinha parado nos dias de João Batista, que seria a última semana, que é a grande tribulação. Após isso aí, já é realmente o reino milenar.
Eu só tinha essa preocupação porque eu vi depois que o professor falou. Só que como eu perdi, eu queria ter a convicção que os irmãos entendessem que existem dois evangelhos, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Amém? Deus abençoe o pastor Gesiel, por mais essa bela lição que tivemos na manhã desse dia, e vamos iniciar um novo trimestre. Contamos com a colaboração de cada um dos irmãos que são alunos da Escola Bíblica Dominical. Vocês são as razões pelas quais os professores se esforçam para trazer o melhor para a edificação das nossas vidas espirituais. E com o meu agradecimento também a cada um de vocês que são professores da Escola Bíblica Dominical. Vamos ouvir as crianças, já estão animadas aí. Saudamos a igreja da paz do Senhor. A Bíblia e o dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. 1 Timóteo 6:10. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, me aveste do sangue lá.
Diácono Breno, irmão Guilherme, Isabelle e a diaconisa Edilane. O café da manhã do alimento só, a diaconisa Tana, Alessandro, pastor Gesiel, vão trazer esses, e a pastora Dulce, irmã Regina, vai trazer o café. Missionária Tana. Fala o nosso Pai do Senhor. Clássico dos Cordeirinhos, 3 matriculados, 2 presentes, 1 ausente, 1 visitante, 55 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 6 matriculados, 4 presentes, 2 ausentes, 3 visitantes, R$3 de oferta. Adolescentes, 8 matriculados, 6 presentes, 2 ausentes, R$3,45 de oferta. Adultos, 28 matriculados, 21 presentes, 7 ausentes, 1 visitante, R$9,60 de oferta. Total geral de frequência 38 pessoas, total geral de oferta R$16,60. Meus amados irmãos, somos gratos a Deus pela finalização de mais um trimestre. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aprendemos muito com os nossos professores nesse trimestre que falamos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E acredito que as próximas lições também não serão diferentes, porque o Senhor já tem capacitado os nossos professores para que possam sempre trazer o que há de melhor. Que Deus possa recompensar os esforços de cada um desses professores que ao longo desse trimestre se dedicaram para nos trazer o que há de melhor. Tanto os professores da classe participaram. Salve os irmãos com a paz do Senhor, todos de pé para orarmos. Senhor, nós te agradecemos por mais essa manhã que o Senhor tem nos concedido, pela última lição, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos professores, a cada um, Senhor, dos alunos, abençoando essa igreja, o ministério, a cada dia mais. Ajuda-nos, ó meu Senhor, no decorrer desse dia, e que logo mais, Senhor, à noite estaremos aqui para adorar o teu santo e poderoso nome. Senhor, lhe peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, sejam todos que amam e aguardem a volta do Senhor. Vamos em paz, Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.